Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com vitórias, com paz, com milagres e abençoe a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1,19. Se você quiser, der ouvidos, vai comer do melhor desta terra. Então é uma promessa que o Senhor fez para aqueles que dão ouvidos à sua voz. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, com uma certeza muito grande que vamos viver milagres nesta segunda-feira, em nome de Jesus Cristo. E domingo, em todos os templos, teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 2, no versículo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família, o Deus de Israel, e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara: longe de mim de tal coisa. Longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O Senhor estava falando para Eli, o sacerdote, que ao agir com omissão com seus filhos, foi muito omisso. Os filhos faziam horrores e ele não corrigiu, não puniu, não tomou nenhuma providência. E eles faziam coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. E o Senhor falou: olha, para ele, eu tinha prometido, fiz a promessa de que vocês iam ministrar para sempre, quer dizer, vocês iam estar por cabeça. Mas agora, longe de mim tal coisa, porque eu vou honrar quem me honra. Mas quem me despreza, eu desprezo também. Aqui no versículo 29, o Senhor diz: porque você honra seus filhos mais do que a mim. Mais do que a mim. Aqui no versículo 32 diz: e você verá na aflição na minha habitação, embora Israel prospere, a sua família, ninguém prosperará. Por quê? Porque ele pecou ao ser omisso e os seus familiares em praticarem coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Eles sabiam o que deveriam fazer, o que era certo, mas faziam tudo errado. Praticavam imoralidade, se apossavam das ofertas do povo, porque eles também eram sacerdotes. Então, havia um desrespeito para com o templo do Senhor, para com a obra do Senhor, para com o povo de Deus, que o Senhor não tolerou. Então, veja bem, havia uma promessa de vitória permanente, de conquistas, de exaltação. Mas o Senhor disse: longe de mim tal coisa. Porque eu vou honrar quem me honra, mas quem me despreza, eu vou desprezar também. Israel vai prosperar, mas a sua família não vai. Você vai ver todo mundo ao seu redor prosperando, mas você, a sua família, os seus descendentes não prosperarão. Não vão viver muito tempo. Pense a respeito. Eu honrarei os que me honram. Os que me honram, eu vou honrar. Eu vou cumprir com as promessas. Mas quem me despreza, eu também vou desprezar. Ele falou:
para o Eli, você honra mais seus filhos do que a mim. Tem gente que tem honrado muitas coisas, mas não honra Deus. Honra pessoas. E honra bens, mas não honra Deus. Tem gente que Deus prometeu, fez promessas maravilhosas. Mas ele está falando isso, longe de mim tal coisa, porque eu vou honrar quem me honra, mas quem me despreza eu vou desprezar. Tem gente que hoje já tem visto tantos prosperarem ao redor dele, mas ele não prospera. Por quê? Porque ele não honra a Deus. Tem gente que não honra a Deus com a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, a fidelidade priorizando a Deus em tudo, assiduidade nas reuniões, comprometimento com Deus. Não tem, mas quer prosperidade. Quer ser honrado por Deus, mas não honra a Deus. É comum a gente ouvir. Eu quero que Deus me abençoe. Por que Deus não me abençoa? Por que isso não está acontecendo? Por que aquilo? Aí você vai analisar. A pessoa não honra a Deus. Ela despreza Deus. Ela não prioriza Deus. Ela não coloca Deus em primeiro lugar. Ela honra todo mundo, ela honra bens, ela honra a profissão dela, ela prioriza muitas coisas, mas ela não prioriza Deus. Aí ela começa a ver. Um de cá prospera, aquele que está sendo fiel está prosperando, o outro que está sendo fiel está prosperando, e ela não sai do lugar. Quantas vezes eu encontrei pessoas com tudo para vencer, e vendo gente do lado vencendo, o outro vencendo, e ele não vencia. A situação aqui, ó, do Eli e da família dele. Quando eles agiram de forma abominável, pecaram o Senhor, desrespeitaram o Senhor, o templo do Senhor, a obra do Senhor. O Senhor falou, tinha uma promessa de vitória para vocês, de honra permanente. Mas agora, longe de mim tal coisa. É muito sério isso aqui, você deve pensar. Porque, possivelmente, Deus te fez promessas. Talvez você, como Eli, já teve um tempo de glória. Mas quando você desprezou o Senhor também te desprezou. Deus te fez promessas de honra, de vitórias. Mas agora, talvez ele está falando para você, como falou para Eli, longe de mim. Realizar mais na tua vida, cumprir com tudo que eu prometi a você, longe de mim. Porque eu vou honrar quem me honra. Mas quem me despreza, eu vou desprezar. Vocês vão ver Israel prosperar, mas a sua família não vai. Será que é essa a sua situação? Será que hoje você, como Eli, honra mais? No caso do Eli, ele honrava mais os filhos do que a Deus. E você? O que você honra mais do que a Deus? O que você tem colocado em primeiro lugar? Priorizado? Talvez você honra muitas coisas, mas não honra a Deus. Você já viu, talvez, a glória de Deus. Você sabe que Deus pode fazer. Você recebeu promessas do Senhor. Mas hoje, talvez, não sei, você está no fundo do poço. Por quê? Porque Deus está falando para você, como falou para Eli, longe de mim, continuar te honrando. Porque eu vou honrar, eu vou repetir, ó, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Quando uma pessoa para de honrar a Deus, e esse honrar significa comprometimento, fidelidade, colocar Deus como uma prioridade. A partir do momento que Deus deixa de ser a prioridade da vida de uma pessoa, a pessoa não está mais honrando a Ele. Então, se você não honra a Deus, você despreza a Deus, você vai ser tratado com desprezo, está dizendo a Bíblia. Aí você vê um prosperando, você ouve a história de outro que está prosperando, e a tua vida que tinha tudo para avançar, não avança. Tudo para andar e não anda.
Por quê? Porque o Senhor falou, você vai ver Israel prosperar, mas a sua família não. Por quê? Porque vocês fizeram coisas que eu abomino. Porque vocês não me honraram. Porque vocês desrespeitaram a minha obra. Quantas pessoas que pisaram na fidelidade de Deus? Quantas pessoas que têm sido infiéis após ter vivido e desfrutado da fidelidade de Deus? Quantas pessoas que viraram as costas para o Senhor após terem vivido a glória do Senhor, foram honradas? Quantas que foram tiradas do fundo do poço, do vale da sombra da morte, e Deus mudou, Deus transformou, e talvez esse é o teu caso. Deus te ergueu, te colocou num lugar de honra, mas talvez você abandonou, desprezou, foi honrar outras coisas, honrou mais a bênção do que a Deus, honrou mais pessoas do que a Deus. Vamos, se você está nessa condição, se volte para Deus depressa. Se volte para Deus depressa. Corra para os pés do Senhor, coloca a boca no pó, se humilha, para que você tenha um bom fim, para que você tenha um final de ano abençoado, para que Deus tenha misericórdia de você e te abençoe. Honra a Deus, porque Deus honra quem o honra. Mas quem o despreza é tratado com desprezo. Se você está aí perguntando por que a sua vida está ruim, está difícil, Deus está te respondendo se você o deixou, se o seu coração não há mais fidelidade no seu coração, se não há comprometimento, se você não o prioriza, não há o que cobrar. Você tem que parar e correr para os pés dele. Se humilhar, honrá-lo, e ele vai te honrar. Mas se você desprezá-lo, vai ser tratado com desprezo. Se volte para Deus. Deus tem prosperidade para você. Deus tem o melhor para a tua vida. Mas é honrando a Ele, priorizando a Ele em tudo. Se você quer ser honrado por Deus, prioriza a Deus em tudo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração e coloca perto da TV. Eu volto já para nós orarmos. Seu Harold, Dona Maria Aparecida, como que foi o ano de 2012 para vocês, vivendo a promessa, voar alto como águias? Houve uma grande mudança na nossa postura no ano de 2012. Quando eu percebi que esse ano aqui, o chamado, o versículo bíblico que a bispa trouxe para esse ano, eu percebi que nós íamos ter um grande salto espiritual. No ano passado foi um grande salto de prosperidade, vivemos um grande ano de muita prosperidade. E esse ano eu acreditei desde o princípio, inclusive eu falei para minha esposa, que seria um ano de um salto espiritual muito grande. E isso aconteceu realmente, tanto na minha vida como na vida da minha esposa e também dos meus filhos. Esse crescimento espiritual não veio do nada. A palavra tem saído do altar esse ano todinho para ter crescimento e amadurecimento espiritual. E nós focamos nisso. E assim, ao contrário do ano passado, que era muito mais a palavra mais voltada para crescimento material, para prosperidade material, esse ano tem sido para crescimento espiritual e nós estamos vivendo isso, mas o material também tem sido acrescentado, que isso é importante, porque quando a gente foca realmente nas bênçãos de Deus, no reino de Deus, como diz a palavra, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o mais é acrescentado, realmente tem sido acrescentado na nossa vida. Então nós temos tido um ano de crescimento espiritual e ao mesmo tempo um ano de abundância material, financeira, profissional, em todas as áreas a gente está crescendo. Mas o foco desse ano, nós estamos focando mesmo no crescimento espiritual. Nós conseguimos, o sonho dele era um carro importado, ele conseguiu, comprou, está todo realizado, está feliz da vida com o carro dele. Eu tive uma promoção no meu emprego, no meu serviço, né? Então, financeiramente nós estamos prosperando. Agora já temos vários projetos engatilhados que estão para ser novos testemunhos até o final do ano, em nome de Jesus. Então tem muita coisa boa acontecendo na nossa vida, mas o principal mesmo é isso, é que nós
na última reunião que nós tivemos com o pastor Pedroso, ele falou assim, avaliem o crescimento espiritual de vocês. E nós começamos a fazer uma introspecção desse ano e o crescimento foi grande. Graças a Deus nós tivemos um crescimento, um amadurecimento mesmo espiritual bastante grande. Era uma coisa que eu ainda não sabia, nem não tinha avaliado ainda. E eu percebi que realmente Deus agiu na nossa vida espiritual, que nós conseguimos fazer a obra de Deus, estamos fazendo a obra de Deus com mais maturidade, com mais força, com mais ousadia. Então tudo que Deus fez foi acrescentar isso à nossa vida. Realmente já é o melhor ano das nossas vidas espiritualmente e materialmente também. Hoje a família Icassati é um exemplo de restauração, de prosperidade, de mudança. Mas nem sempre essa mudança foi assim. Não. Eu acho que a partir do momento que eu botei os pés nesse ministério, eu e a minha esposa, nós aprendemos muito com o ministério uma mudança de caráter. E nós mudamos muito o nosso caráter. E isso tem sido um exemplo na nossa casa, na nossa família. Nós abrimos mão de muitas coisas, mas nós recebemos de Deus principalmente a mudança de caráter. Eu digo verdadeiramente que em 48 anos de vida, a partir do momento que eu botei o pé nesse ministério até hoje, aqui eu aprendi a ser homem. Aqui eu aprendi a mudar. Aqui eu aprendi o que é autoridade. Aqui eu aprendi a respeitar. Minha esposa, eu, nosso respeito muito mútuo, né? Nosso casamento nunca foi assim. Na verdade, nem sempre não é a palavra certa. A palavra certa é nunca. Hoje nós vivemos uma bênção sem igual, sem medida. É como a bispa fala, é a maior abastança, isso é bíblico. E não só na nossa vida em comum, nossa união, mas no nosso casamento e na nossa família. Então, nossos filhos, eles seguem os nossos exemplos. As pessoas que convivem conosco, aqueles que não querem verdadeiramente se afastaram, entendeu? E aqueles que querem verdadeiramente, eles se aproximam cada vez mais. E mudamos, as nossas características mudaram. Deus trouxe para as nossas vidas, através do alimento que nós recebemos aqui no ministério, paz. Uma paz sem igual. Então nós temos visto a olhos, não só olhos de fé, mas olhos nus. A gente pode tocar nas bênçãos de Deus. Deus ele tem realizado os nossos sonhos. E nós temos feito, ainda é pouco, eu quero fazer mais. Essa entrega, essa mudança, mudar as nossas características, crescer, fazer a obra, se preocupar com as almas, amar o ministério, amar a Deus sobre todas as coisas, nós aprendemos aqui. É fato. Não estou brincando, não estou fazendo demagogia, nós aprendemos aqui nesse ministério. Não só com a bispa, mas com todos os integrantes do ministério. Nós aprendemos isso aqui, nesse ministério. Hoje a transformação é completa, mas um resumo bem rápido para mostrar para as pessoas a importância de todo o processo. Durante todos esses anos no ministério, chegaram com endividados, perdendo apartamento, no vermelho, uma situação totalmente arruinada, não é isso? Inclusive, a semana passada, alguém lembrou que quando nós chegamos aqui, o meu marido vinha para a igreja de bicicleta, porque nós não tínhamos carro, nós tínhamos acabado de vender o nosso carrinho, né, que era básico. Nós passamos pela frente pela dívida, porque nós não tínhamos condição de pagar. Nós chegamos aqui endividados, devendo carro, devendo tudo, com nome sujo, perdendo o apartamento. Então era uma situação de miséria mesmo. E ele vinha de bicicleta, porque ele tinha muita dor nas costas, não conseguia andar muito. Então ele vinha de bicicleta, comprou uma bicicleta velha, usada, olha só, miséria. Para vir para a igreja. E agora ele está com um carro importado, maravilhoso, né? E enfim. Nós limpamos nosso nome, Deus restituiu nosso apartamento, nós honramos com nossos compromissos todos, limpamos nosso nome em todos os lugares que havia muita pendência. Eu lembro que na época que eu dei o primeiro testemunho, a nossa dívida era R$85 mil só de SPC e Serasa. Então isso foi um grande milagre, Deus acabou fazendo milagres grandiosos no nome dele, sumiram dívidas que não eram para caducar naquela época e assumiram. As minhas foram parceladas com condições que eu pude cumprir, honrar, né? Então, Deus abençoou grandemente a nossa vida, grandemente mesmo. Hoje a gente se coloca numa posição
de honra aqui na igreja, na rua, nos nossos empregos, na nossa casa. Inclusive tem pessoas que procuram a gente e falam: nossa, vocês parecem os garotos propagandas da igreja, estão sempre dando testemunho. E isso é muito gratificante, porque é a retribuição que a gente tem para Deus, testemunhar o que Ele tem feito na nossa vida, porque Ele tem feito grandes coisas realmente. E a gente só tem a agradecer ao Ministério Mudança de Vida, agradecer a Deus, agradecer a tudo que a gente aprendeu aqui dentro. Porque foi pela fé viva que a bispa, que os líderes daqui desse ministério ensinaram a gente a ter, que a gente conseguiu transformar a nossa vida da miséria para a honra hoje em dia. Lembrando que tudo isso se deu também a muita busca, jejum, oração, entrega, comprometimento com Deus em todos os trabalhos. É verdade. Eu lembro que uma vez, inclusive, a bispa até exaltou uma frase que eu disse, que eu falei: a gente tem que aprender a investir no reino de Deus. Que o reino de Deus é como um banco. A gente investe, a gente vai, investe, e quando a gente precisa, a gente não precisa pedir emprestado. A gente só pega aquilo que a gente tem investido. E mediante esse pensamento, foi que eu comecei a me entregar. Nós começamos a nos entregar. Eu lembro até a primeira vez que eu fiz um jejum aqui na igreja, eu era totalmente novo aqui nesse ministério, então eu estava bebendo da fé, começando. Eu lembro que eram 5 horas da manhã e eu comecei a pensar dessa forma: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui essa hora? Jesus, será que isso tudo não é loucura? Será que isso tudo não é, né? A primeira vez de um jejum, eu falei: meu Deus, eu estou aqui morrendo de fome, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que eu estou ficando doido, né? Quando, de repente, a bispa pregou de manhã justamente sobre isso. Você que passou a madrugada inteira aqui, lutando contra esses corvos, como foi com Abraão, que lutou para que os corvos não comessem o sacrifício dele. Você lutou a madrugada inteira, porque o diabo quis roubar o seu sacrifício. Eu falei: meu Deus, eu estou no caminho certo. Eu falei: não, o Senhor respondeu aquilo que eu precisava escutar. Porque eu perguntei e Deus respondeu prontamente. Não, você passou a madrugada inteira lutando contra o diabo. O diabo queria roubar a tua bênção, mas você ficou, você permaneceu. E aí ele começou uma avalanche de bênçãos, uma avalanche de mudanças, uma avalanche de melhorias nas nossas vidas. Não só na vida material, porque nós acreditamos que o material vai ficar aí, mas na espiritual, o que aconteceu nas nossas vidas, pastor, é tremendo. E eu creio que vai acontecer mais. E é importante ressaltar que isso se deve ao compromisso que a gente tem com a obra de Deus. Nós fazemos evangelismo no presídio, orfanato, na rua. Então nós fazemos realmente aquilo que Deus, que Jesus determinou, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque nós recebemos vida e fazemos questão de levar vida a outras pessoas que também necessitam disso. E eu acho que é isso que Deus mais se agrada, que a gente tem um compromisso com a obra e faz a obra dele com amor. 2012, voando alto como águia. Saúde física, mental, espiritual, prosperidade, realizados em todas as áreas. Sim, 2012 ainda não acabou. Ainda tem mais 2 meses aí, quase 3, para a gente conquistar mais ainda. Mas eu falei para minha esposa que há pouco tempo eu comecei a fazer um evangelismo junto aos detentos. E para uma pessoa que passou a vida inteira com pânico, foi uma grande luta e foi uma grande conquista. Então, a bispa fala uma coisa e é verdade. Eu creio, a bispa fala e Deus fala por intermédio dela. Curando a ferida de outras pessoas que nós somos curados. E isso entrou no meu coração, não foi na minha mente, entrou no meu coração isso aí. E entrou no coração da minha esposa. Verdadeiramente levando vida para outras pessoas e levando dessa fé, desse ministério para outras pessoas, é que nós somos verdadeiramente curados. E eu posso dizer para o senhor hoje que eu tenho algo que a medicina diz que é praticamente impossível de ser curado. Eu tenho a cura de uma anomalia que é chamada síndrome do pânico, que para mim isso é uma manifestação diabólica. Eu não sinto mais nada. Eu não tenho mais nenhum tipo de sentimento, de sintomas com relação a isso. Curado, abençoado. Totalmente. Liberto. Né? A palavra é liberto desse problema. O que o Ministério Mudança de Vida, bem resumido, representa para vocês hoje?
É a nossa segunda casa. A gente passa mais tempo aqui do que em casa, praticamente, né? Ou aqui ou nos evangelismos, né? Então, é o nosso porto seguro, eu já falei isso uma vez, é o nosso porto seguro, é daqui que a gente recebe a palavra de bênção, a palavra até de correção, que às vezes a gente está fazendo coisas erradas, que ainda somos falhos realmente, e vem aquela palavra dura e a gente fala, puxa vida, eu tinha que ouvir isso. Mas a gente recebe com amor e a gente já coloca em prática. Então, é pai, mãe, é casa, é a segunda casa, é tudo aqui, tudo para nós. Abençoados. Graças a Deus, muito abençoados. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez tenha sofrido tanto, está no fundo do poço, tantas perdas, tanta humilhação. Talvez, meu Pai, essa pessoa tenha dado murros em pontas de faca. É só o que ela tem feito. Ela corre para lá, ela corre para cá e ela luta. Mas o principal, o que vai levá-la à vitória, ela não faz. Quer te buscar, quer te honrar, quer te priorizar. Quer voltar à prática das primeiras obras. Quer se humilhar diante do Senhor. Quer depender do Senhor. Porque o Senhor é que abençoa. Uma situação pode ter tudo para dar certo, mas se não tiver a bênção, não vai. Ela precisa da tua bênção. Ajuda ela a entender isso. Move o coração dessa pessoa agora, porque o Senhor está dizendo, eu vou te abençoar, mas você vai ter que me honrar, te humilhar. Abençoa todos agora, meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm sido abençoados. Ó meu Deus, eu tenho certeza com essa atitude, prospera a vida dessas pessoas ainda mais e honra a fé delas infinitamente mais. Desperta mais semeadores, porque essa atitude leva a vencer. Visita todos com entendimento e com força, com poder de reação, meu Pai. Eu abençoo a cada um agora e determino vitórias para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico e onde vou estar hoje, em nome de Jesus, com alegria, me sentindo privilegiada por isso, às 19h30, vou realizar a Vigília do Melhor da Terra. Se você quiser e der ouvidos, vai desfrutar do melhor desta terra. Isso é uma promessa de Deus para aqueles que confiam, que se entregam, que creem e praticam a fé. Se volte para o Senhor, venha. Honre o Senhor e Ele vai te honrar. Conte conosco. Nós estamos aqui para te ajudar. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.